E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula de redação. Hoje eu vou falar sobre dois assuntos um pouco diferentes, mas que são bastante importantes para o texto de vocês. Primeiro, a importância da clareza e da objetividade de um texto dissertativo. Segundo, a importância de um bom repertório sociocultural. Vamos lá. Clareza e objetividade são as características talvez mais importantes que seu texto tenha que ter. Por quê? Platão Savioli diz para nós que o nosso texto somos nós falando à distância, ou seja, eu não estou lá, o leitor não me conhece, eu preciso passar a minha ideia ou vender a minha ideia à distância. Isso somente com palavras, sem nenhum outro recurso. Daí a importância de ser claro. Como você pode alcançar esse nível de clareza aceitável no seu texto? A partir de uma boa escolha de vocabulário e uma boa escolha dos argumentos que serão utilizados. Bom, em relação ao vocabulário, é preciso ter cuidado para que você não escolha um vocabulário muito rebuscado e acabe caindo num vício de linguagem chamado preciosismo, que é aquele em que se utiliza palavras até arcaicas que até já caíram de uso. Mas também é preciso ter o cuidado de, ao adotar uma linguagem simples, que essa linguagem não desrespeite a norma padrão da língua portuguesa, que é obrigatória. Então, tenham cuidado com isso, tá? Utilizem uma linguagem simples, mas que não fira a norma padrão da língua portuguesa. Utilize um vocabulário que já seja do seu conhecimento, que você já tenha tranquilidade em usar, que você tenha pleno conhecimento do que significa as palavras que você está usando, que aí assim você não corre o risco de cair em erro por ter utilizado uma palavra ou outra em lugar inadequado. Segundo, sobre a objetividade. Como a gente alcança? Primeiro, impessoalização da linguagem. Sua linguagem tem que ser totalmente impessoal, que é o quê? Terceira pessoa. Nenhum artifício do seu texto pode levar à subjetividade. E não é só o famoso não usar o eu ou o nós, que isso aí já é regra básica. Cuidado também com os adjetivos, com algumas expressões que você coloca no texto, que talvez essas expressões podem ser de cunho mais pessoal ou demonstrar algum tipo de paixão ou de emoção que não cabem no texto dissertativo. Então, a escolha de vocabulário é bem interessante para se manter o nível de objetividade. Segundo, a escolha de argumentos, o famoso encher linguiça, né? No texto dissertativo isso não pode acontecer, ok? Então vocês precisam escolher bem os argumentos que serão utilizados lá no momento de fazer o seu projeto de texto ou o seu planejamento de texto, de forma que os argumentos sejam precisos, claros e diretos. Você vai utilizá-los ali e todo mundo vai entender a ideia que quis passar. Lembrem-se da estrutura circular que o texto tem que ter. Tese apresentada na introdução, defendida nos 2 parágrafos de desenvolvimento e a possível solução para o problema da tese lá na conclusão. Então, quando você faz um bom projeto de texto, fica mais fácil de se atingir essa estrutura circular e fica mais fácil da objetividade, porque você escolhe os argumentos com antecedência. Então, escolhe argumentos mais certeiros, argumentos que vão dar bem em cima do que você precisa falar. E não ficar procurando o que dizer e aí acaba ficando aquele texto que vai e volta, corre o risco até de tangenciamento do tema, tá? É interessante dar uma olhada nisso. Então, clareza e objetividade são 2 características importantíssimas que o seu texto tem que ter sempre, tá? Lembre-se, o seu texto é você falando para alguém que você não conhece e que vai somente ler, tá bom? Então, você não sabe quem é esse corretor, ele vai ler o seu texto, ele não tem o recurso de te pedir para você repetir o que disse, ou te perguntar o que foi que você disse ali, ok? Bom, falando sobre repertório sociocultural. É importante que o seu texto tenha um repertório sociocultural criativo, que é o quê? Que você saiba fazer boas associações com o tema da proposta da redação, tá? A proposta da redação vem com a coletânea, que é aquele mini conjunto de textos que guia o aluno para o recorte temático que a proposta pede. A coletânea, ela é a democratizadora do conteúdo, da proposta. Todos os alunos vão partir da coletânea. Quem talvez nunca tenha visto aquele assunto, pelo menos
com a coletânea consegue ter uma base. E é aí que entra a criatividade. Então, o aluno, o candidato que sabe argumentar, escrever, além daqueles argumentos, daquelas ideias que a coletânea propõe, ele vai mais longe. Então, a nota dele fica melhor. Como eu adquiro um repertório sociocultural? Primeiro, saiba fazer associações entre as outras disciplinas e o tema da redação. Isso, inclusive, é critério de correção do Enem, está em uma das competências, que eu vou falar com vocês depois. Então, principalmente as disciplinas das áreas de humanas, é muito interessante que vocês saibam associar conteúdos dessa disciplina ao tema da redação, fazendo alusão histórica, lembrando características geográficas de algum lugar que sejam interessantes para vocês inserirem na sua argumentação, filósofos que você pode citar, sociólogos, teorias de sociologia que você pode associar ao tema que foi falado ali. Então, primeiro, sempre esteja atento. Tem até a brincadeira que vestibulando, ele não vive. Tudo que ele vê na frente, ele já começa a pensar como ele pode encaixar na produção de texto. Então, sejam assim. Segundo, dica mais importante, leia. Leia muito, leia bastante. Um bom leitor é também um bom escritor. Então, quando você tem o hábito de leitura, você acaba convivendo com ideias diferenciadas, com vários mundos, né? Seja literatura, seja leitura de textos mais científicos. O importante é ler. Então, leia muito. 3. Esteja sempre muito bem informado. Informação é ouro na redação, tá? Aquele candidato que lembra de uma informação além dos outros, o texto dele tem uma nota melhor. Então, ele vai além, ele consegue lembrar de um fato que aconteceu, consegue lembrar de alguma notícia interessante, né, alguma coisa que ele adquiriu ali nas leituras. Qual a dica que eu dou para as notícias? Utilizem as redes sociais a seu favor. Sigam páginas de jornais e revistas, o maior número possível. Ok? E comecem a comparar como cada um deles trata notícia, como cada um deles, que abordagem cada um deles dá, qual foco mais importante cada um deles dá para a notícia. E aí cria o seu próprio pensamento crítico, que assim você fica informado e vai desenvolvendo seu pensamento crítico. Nunca aceite as coisas prontas. Leia e desenvolva a sua criticidade, tá bom? Então, ver jornal na televisão é bom? É ótimo, mas leiam também, leiam muito. Tá? Tem vários jornais que têm projetos aí de assinatura gratuita para estudantes de faculdades públicas, de escolas públicas. Todos os assuntos relacionados à pandemia nos grandes jornais do Brasil estão desbloqueados para quem não é assinante. E o que eles colocam na rede social deles, no Instagram, no Twitter, já dá uma prévia para nós do que vai ser a notícia. E aí a gente consegue ler. E sempre tem os grandes portais que tudo é desbloqueado, como o UOL, G1, o Terra, então é interessante dar uma olhada, tá? Quarto passo, para um bom repertório, aquisição de obras culturais para o seu repertório. Como assim obras culturais? Tudo, filme, texto, série, livro, obra de arte, dá para colocar, por exemplo, num tema de redação que trabalhe sobre saúde mental, a gente pode citar o quadro do Grito de Edward Munch. Não tem problema nenhum. Então, saber fazer essas associações de obras culturais com o tema enriquece muito o seu texto. Então, todos os livros, todos os filmes, todas as séries que assistirem, a partir de agora, comecem a buscar pontos que vocês possam trazer para a redação de vocês. Vai ser bem interessante, fica um texto muito bem visto, tá bom? E por último, mas não menos importante, para a construção de repertório de vocês, é interessante também dar uma olhada em música, junto aí com as obras culturais, tá? Às vezes vocês conseguem trazer trechos de letra de música que possa complementar, que possa colaborar aí com a sua informação. Então, ter um repertório sociocultural é bem interessante, tá? E a construção dele começa agora. Nós temos aí 6 meses para vocês construírem esse repertório sociocultural, eu sei que vai dar certo. Se de tudo, Nathalie, bateu o desespero, peguei um tema de redação que eu não tinha repertório construído para ele.
respira fundo e vai dar uma olhada nas questões da prova, tá? Dá uma olhada nas questões da área de humanas, dá uma olhada nos textos que tem para interpretação na prova de linguagem. Pode ser que algum deles te dê alguma pista, te dê alguma ideia do que você colocar, tá bom? Último recadinho. Se for citar filósofos, tenham cuidado, tá? Para fazer a citação literal correta. Só toma cuidado quando for fazer citação de filósofo, tá? Se for fazer citação direta, tenha certeza de que você conhece todas as palavras exatas do que o filósofo diz para você repetir igual. Se não, opte sempre por usar a paráfrase, ok? Porque aí seu texto não corre o risco de errar, porque você tentou utilizar uma fala e acabou falando errado, tá bom? Bom, as dicas de repertório são essas. Fiquem ligados em páginas de Instagram, de Twitter, acompanhem todas as discussões, sejam críticos, ok? Criem o seu pensamento crítico e engordem bem o repertório de vocês para vocês saírem bem na prova de redação, ok? Beijo no coração e até semana que vem.